Aleluia, Jesus. Salve o povo de Deus na paz do Senhor. Amém, igreja? Aleluia, só o Senhor é Deus. Quero dizer que nessa noite o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Cadê os crentes pentecostal aqui nessa noite? Amém? Eu quero ver se tem crente pentecostal aqui nessa noite. Eu estava vendo um vídeo hoje de um pessoal lá da pecuária. E ali você vê o movimento daquele povo. O povo mundano é diferente. Mas o povo de Deus tem que ser mais diferente. Porque você serve um Deus vivo. Um Deus que pode todas as coisas. Amém? E nessa noite eu quero convidar você para cantar um trecho daquele louvor. Eu quero que nessa noite você não ofereça esse louvor, não vai ser para mim, não vai ser para o pastor. Eu quero que você esqueça nessa noite quem está aqui na frente. Eu quero que você leve seu pensamento ao trono do Senhor e cante esse louvor nessa noite para o Senhor, porque Ele está aqui e Ele merece toda a honra e toda a glória, porque o nosso Deus, Ele pode tudo, amém? Cante comigo assim, ó. Fala, Deus. Canta, igreja. Caminhe com brasas do altar. Fala, fala, se alegra tendo ao teu mandar. Mais uma vez. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia. Toca-me com brasas no olhar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra vendo ao teu andar. Mais uma vez. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra vendo ao teu Quando ele entra ali na casa de Jairo, a palavra do Senhor fala que havia um grande alvoroço dentro da casa de Jairo. Mas quando Deus fala que aquela menina, ela não estava morta, ela apenas estava dormindo. E muitos ali zombaram do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, igreja, que Deus ele não precisa de multidão para operar o milagre dele. Aqueles que estavam ali fingindo que estavam chorando, eles não pôde ver o milagre do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você entrou aqui nessa igreja, determinado, querendo receber o teu milagre, se você chegou aqui sedento nessa noite, eu creio que você vai sair daqui cheio, eu creio que você vai sair daqui com o seu milagre, amém, igreja? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite, abre sua Bíblia que se encontra em 1 Reis. Aleluia, Jesus. 1 Reis 18. Aleluia, Jesus. 18. Aleluia, Jesus. Versículo 21. E nós vai pular para o 28. Aleluia, Jesus.
Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Contou a igreja. 18. Aleluia, Jesus. No versículo, aleluia, Jesus, 21. Oh, Deus maravilhoso. Que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. E o versículo é o 30. Então disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Igreja, Deus me deu essa palavra para estar trazendo para a igreja. Eu não sei até o final do culto. Eu creio que Deus pode ser que fale pelo menos com alguém aqui nessa noite. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem um banquete para todos nós. Amém? Aleluia, Jesus. Amada, trazendo essa palavra para o mundo, no dia de hoje, não é muito diferente. Trazendo essa palavra. Hoje, o que a gente vê muitos, né, no dia de hoje, tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas não sabe quem que está servindo a Deus de verdade. Tem muitos que estão aqui dentro, mas está lá fora. Não se decide, não sai do muro, não sabe se está dentro da igreja de verdade, se está com o pé aqui dentro da igreja ou se está ou se está lá fora. Mas eu lendo aqui essa palavra do Senhor Jesus, eu entendi que Jesus aqui estava trazendo o israelita para um conserto. Porque o povo de Deus, ele não pode sair por aí desconcertado. O povo de Deus, ele tem que andar em conserto com o Senhor. Então a palavra do Senhor aqui vai dizer que o profeta Elias, ele chama aquele povo, o israelita, ele chama ali os Baal, os profetas de Baal, ele chama para quê? Para um confronto lá no Monte Carmelo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado, eu quero dizer para você nessa noite, se você está com o pé firme dentro da casa do Senhor, seja fiel a Ele. Porque os profetas aqui de Baal, pelo que a gente entende a palavra do Senhor, eles estavam ali levando os israelitas a adorar um Deus que não servia para nada. Ou seja, estava enganando ali o povo de Deus. Você sabia, igreja, se eu e você, se nós não ficar atentos, nós pode ser enganado pelo inimigo? Seja quem for, quem subir aqui no altar, você que está aí sentado, qualquer um de nós pode ser enganado por Satanás. Deixa eu falar aqui para você. Eu estava vendo um vídeo esse dia de uma mulher que hoje ela não é mais crente. Para você, uma pessoa que era do altar, uma mulher que foi pastora 20 anos, e hoje você sabe o que ela faz? Hoje ela é bruxa, ela é macumbeira. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, isso daí serve para mim, para qualquer um de nós. Você sabia que muitos que você vê na rua mendigando por aí, tem muitos que é conhecedor da palavra de Deus? Sabe o que é isso, igreja? Rasteira de Satanás. Eu fico com dó quando eu vejo muito crente de narizinho empinado. Coitado. Pode levar rasteira de Satanás a qualquer momento. E nós temos que estar em vigilância com isso. Porque isso aqui serve de exemplo para nós. E esse dia também eu vi outro vídeo de uma família que foi batizada. Era crente a família inteira. E agora o que a família fez? Eles foi para uma religião chamada Umbanda. E esse dia eu vi toda a família sendo batizada para servir numa cachoeira para ir para Umbanda. E esse povo aqui, eles têm um negócio esquisito. Quando eles passam para essa religião, lá o negócio, irmã, não é brincadeira, não. Tem um tipo de alimento que é separado para ele se alimentar antes de ser batizado.
E tem uns dias que não pode lavar a cabeça. Olha, você vê a estratégia que Satanás faz na vida do ser humano. Olha, você vê, a pessoa tinha conhecimento, a família inteira, aonde que foi parar? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que pode, né? O inimigo, ele é sorrateiro, ele é sagaz, ele pode te cegar se você não for vigilante e se você não estiver firme na presença de Deus. É igual o israelita aqui. Ou seja, os israelitas não estavam ali servindo Deus de verdade. Eles estavam ali, o quê? Oscilando. Eles estavam encoxando em dois pensamentos. Se o profeta Elias falou aqui que ele estava coxando em dois pensamentos, era um povo que não estava sabendo se decidir se servia a Deus ou se servia a Baal. O que que acontece? Ele chama esse povo para um confronto lá no Monte Carmelo. Eu fiquei maravilhada quando eu estava lendo essa palavra do Senhor. Irmão, as coisas do Senhor é muito sério. A gente não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, não. Você que está dentro da casa do Senhor, serve para mim e para você. Você tem que fazer as coisas de Deus com sinceridade, é com amor, é com dedicação e com fidelidade. Não é com brincadeira, não. Aleluia, Jesus. Tomara que um pouco de agradar. Aleluia, Jesus. E o que que acontece? Então o profeta Elias chama aquele povo e aquele povo vai ali para o Monte Carmelo. O que que acontece? Ele pega um novilho, manda ali os israelitas ali separar aquele novilho para fazer o quê? Uma oferta a Baal. E ali teve um confronto. E esse confronto aqui, irmão, eu fiquei maravilhada de ver o operar de Deus. Deus, quando ele opera o milagre dele, é extraordinário. É para ficar de boca aberta mesmo o que Deus faz. O povo estava achando que Baal era um Deus verdadeiro, mas aquele povo estava sendo enganado. Eu estava lendo aqui, aquele povo servia Baal. Irmão, era coisa terrível que eles faziam. Aquele povo ali se mutilava. Até sacrifício humano eles praticavam. Dança sexual. Era coisas terríveis. E o povo ali ficava na bobeira de ficar servindo aquele Deus. Um Deus que não fazia o quê? Só prejudicava aquele povo. Mas eu quero te dizer que o Deus de Israel é um Deus que cuida do povo dele, é um Deus que zela. E Deus não deixa o povo dele ali enganado. Então, quando chegou ali no Monte Carmelo, o que foi que aconteceu? O profeta Elias fala que era para... Aleluia, Jesus. Ele fala que era para pegar aquele novilho, foi dividido aquele novilho em pedaços, e ele falou que não era para pôr o quê? Fogo. Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, e 3 vezes aqui foi repetido. Elias falou, não ponha fogo. Ou seja, se ele falou que não era para pôr fogo, é porque tinha fogo ali estranho. E o inimigo, ele é sagaz, ele podia enganar ali aquele povo. Ó, o que que acontece? Quando chega aqui, ó. Então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse, boa é esta palavra. Disse Elias, o profeta Baal, escolhei para vós outro um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe meterei fogo. Ou seja, mandou preparar aquele holocausto e mandou ele invocar o nome do Deus. Então começou ali a invocação daquele Deus. A palavra de Deus fala que foi que de manhã até meio-dia essa situação ficou. Eles clamando aquele Deus de Baal. E a palavra de Deus vai dizer que eles se mutilavam, que eles gritavam, fazia ali coisas horrores, esperando aquele Deus responder alguma coisa. Mas agora eu te pergunto,
Uma coisa que não serve para nada. Tem resposta de alguma coisa? Não tem resposta de nada. Aquele Baal estava ali, era cegando aquele povo. Mas Deus não deixa o povo dele enganado, não. E foi a hora que Elias ainda faz chacota da cara dele, né? Talvez o vosso Deus esteja viajando. Talvez o vosso Deus esteja passeando, ou seja, em algum outro lugar. E esse povo ficou lá se mutilando, fazendo cada coisa estranha e esquisita, que eu falei, meu Deus do céu, como pode, né? Ficar ali de manhã até meio-dia. Como Elias viu que não tinha resposta, não tinha nada, foi a hora que Deus entrou em ação naquele lugar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi aonde que o profeta Elias pegou ali aquele altar. A palavra de Deus fala que aquele altar ali estava em ruína. Desfez aquele altar e foi preparar o altar do Senhor. Eu quero dizer que o profeta Elias pegou ali 12 pedras para levantar aquele altar. Eu quero te dizer que a pedra é o alicerce. Eu quero te perguntar nessa noite, como anda o seu altar? Seu altar anda alicerçado ou o seu altar anda em ruína? Para Deus operar o milagre, as coisas ruins teve que sair do meio. Baal teve que cair por terra para Deus fazer o milagre dele. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Baal da mentira teve que cair por terra. O Baal da contenda teve que sair. O Baal do disfarce teve que sair. O Baal da tristeza teve que sair. E o Senhor entrou ali naquele lugar. Depois de tudo ali preparado, conforme o Senhor tinha instruído Elias, a palavra do Senhor fala que Elias não precisou de muita coisa, irmão, para orar. Eu acho tão bonito aqui, ó, quando foi pouca coisa que Elias aqui orou. Eu quero dizer que Deus, ele opera na simplicidade. O povo que ficou ali de manhã até meio-dia não teve resposta. Só apenas Elias, ele falou essas palavras assim, ó. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabendo que tu és um Deus de Israel e que sou eu teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és um Deus que a ti fizeste retroceder o coração dele. E a palavra diz, depois dessa simples oração, a palavra de Deus fala que desceu fogo do céu e consumiu ali aquele altar que foi feito. E a palavra de Deus vai dizer que até as pedras ali foi consumida. Eu quero te dizer, quem é que faz isso, igreja? Olha o poder de Deus, até a pedra, até a água lambeu. A palavra de Deus fala que foi feito um rego muito grande, aquelas pedras imensas. O fogo do Senhor ali consumiu. O que estava sendo ali, irmão, naquele lugar, o que estava sendo ali plateia de engano, de sofrimento para aquele povo, o Senhor desfez as coisas de Satanás. E o Senhor desceu sobre aquele lugar. Eu quero dizer, eu fico imaginando, né, como que ficou a cara, né, daquele povo de ver o poder de Deus descendo ali naquele lugar. Eu quero dizer que o poder de Deus está sobre a tua casa. Eu quero dizer que o Senhor Deus, ele é contigo. Aonde quer que você for, o Senhor é Deus. O Deus que você tem é o Deus de resposta, é o Deus de fogo. Não precisa, igreja, você ficar aí batendo o pé, você ficar gritando. Não precisa de muita coisa. Uma simples oração, o Senhor fez o mover dele. Não precisa de muita coisa para nós ficar se escabelando, não, igreja. A coisa de Deus é coisa simples. Eu fico vendo o agir de Deus, o operar do Senhor Jesus. Tem pessoas que querem sapatear, que querem fazer muita coisa. Quando vê que a igreja está cheia, não precisa. Você vê que Deus, ele fez o operar ali na casa de Jairo. Quando ele entrou ali, aquele povo tem que sair para fora. E só quem ficou ali foi só o Senhor Jesus Cristo, a mãe, o pai e os discípulos do Senhor. E o Senhor fez o mover dele. Eu
quero dizer que nessa noite que não precisa de plateia, não precisa de multidão para Deus fazer o milagre. Só basta você ter um coração aberto. Só basta você crer no Senhor Jesus Cristo, que Deus é na sua vida. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala lá em Salmo 15, diz assim, ó: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como agrada. A prata, o ouro, são ídolos dele, obra de mão de homem. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não palpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aleluia, Jesus. Tornem-se semelhante a Ele, o que os faz enquanto neles confia. Aleluia, Jesus. Esse era o Deus que o povo estava servindo ali, o povo de Baal. Aleluia, Jesus. Era um ídolo que não falava, que não ouvia. O povo ali estava sendo enganado. Quantos por aí está sendo enganado pelo inimigo? Aleluia, Jesus. Eu quero dizer que nessa noite, uma certa vez, uma pessoa que congregava na mesma igreja que eu congregava, e um dia ela me criticou por causa de um brinco, né, que eu usava, e ela falava: nunca vi uma pessoa que é da igreja, que se fala que é da igreja, e fica usando brinco e tal, e ela toda crente de saiona, e quando foi um certo dia, ela afastou da presença do Senhor, afastou da presença do Senhor, e o inimigo fez o arregar. Pouco tempo ela entrou nas drogas, pessoa do altar, sabe? Saiu da casa do Senhor, separou, entrou nas drogas, foi pouco prazo. Já entrou num tal de um comando vermelho. A mulher, pouco prazo, como se diz, dedurou lá esse comando vermelho para outro comando. E quando foi pouco prazo também, ela apareceu morta. Apareceu até na televisão. E eu falei: meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente está dentro da casa do Senhor, a gente tem que estar atento, né? A todo tempo a gente tem que estar vigilante, porque o inimigo pode pegar a mim, pode pegar você também, se você não for vigilante, se você não estiver firme na presença do Senhor, qualquer um de nós pode cair e nós pode perder a nossa salvação, às vezes até por causa de pouca coisa, às vezes de uma vigilância nossa, às vezes pouca coisa que nós pode até sair na nossa boca, nós pode perder a salvação. Tome cuidado, igreja. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, mas tem muitos aí afastados da presença do Senhor. Muitos por aí estão precisando de querer ter força para ir para a casa do Senhor, mas não tem força. Eu quero dizer, dá valor, igreja. Dê valor quando você está na casa do Senhor. Busque a Ele de verdade, porque esse Deus que você serve é um Deus verdadeiro, Ele é fiel. O Senhor Deus, Ele não te deixa sozinho não, igreja. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. O povo aqui, israelita, estava sendo enganado, mas Deus, Ele não deixa o povo dele desenganado. O Senhor, Ele cuida do povo dele. Não é do agrado do Senhor que nenhum de nós se perca. Não é do agrado do Senhor. A vontade do Senhor é que cada um de nós suba com Ele, para morar com Ele. Ele não quer que ninguém fique aqui, mas depende do esforço. De mim é como a palavra do Senhor fala: esforça-te, esforça. O céu é tomado por esforço. Nós temos que estar todo dia na presença do Senhor, buscando Ele. Às vezes, um desanimar nosso é a hora que o Satanás, se a gente não tomar cuidado, sabia? Às vezes, se o crente começar ali, você vê aquele crente ali quietinho, não querendo fazer nada, toma cuidado. Tome cuidado, porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, não está de brincadeira, não. Nós estamos nos últimos momentos, irmão. Nós temos que buscar o Senhor enquanto pode. As portas a qualquer momento podem bater e você ficar.
Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. As coisas aí fora não tá de brincadeira, não. A maioria das pessoas que você vê aí fora, precisando de Deus, precisando de uma palavra, são pessoas que já esteve aqui no altar. Foi pessoas que já esteve aí sentado igual você tá. E hoje tá aí no mundo, sem força, precisando de uma palavra do Senhor. Eu quero dizer, você que está aqui, pregue a palavra do Senhor. Busque ao Senhor aonde você estiver, porque nós não somos impedidos, irmão, de levar a palavra do Senhor para os cativos. Nós temos que nos lembrar da onde que Deus nos tirou. Hoje nós estamos aqui, nós temos que compartilhar aquilo que Deus tem nos entregado na nossa vida. E um dia, Deus ele vai cobrar de mim e de você, se você não fizer a obra do Senhor. O Senhor tem cobrado de nós a cada dia. Cadê você não está fazendo nada? Às vezes tem uma vida, tem um vizinho precisando de você e você abre o portão, não tem coragem nem de dar um bom dia, já levanta de manhã azedo, já olha para a cara do outro parecendo que chupou meia dúzia de limão. Irmão, o crente tem que ser alegre. O crente tem que estar com um sorriso estampado na cara, o Satanás ver que você serve um Deus. Irmão, Deus não opera na vida de crente amarrado, não. Quando eu olho o crente com cara amarrado, eu já repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse daí não está com Deus, não. O crente, quando ele levanta de manhã, já tem que bater o pé e falar: Satanás, sai da minha frente. Sai da minha frente porque tu não tem poder. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Foi sexta-feira da semana passada. Não foi à toa que Deus usou a pastora para trazer todos aqueles obreiros aqui na frente. E daqueles obreiros, Deus cobrou de mim, de uma pessoa precisando de um abraço meu, e Deus falou: dá um abraço para aquela pessoa. E foi 2 vezes eu cheguei para dar um abraço, eu virei as costas, falei: não vou dar abraço não. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Se a pessoa me olhar de cara atravessado, cara ruim, eu tenho um bloqueio muito grande, eu não gosto nem de ficar perto. Pessoa desanimada, misericórdia, eu não gosto. E aí eu voltei, eu falei: meu Deus, você não vai abraçar essa mulher não, com essa cara feia me olhando desse jeito? Irmão, mas aí que é o trabalhar do Senhor Jesus Cristo. Você não sabe o que foi que aconteceu. E aí pastor, na terça-feira, Deus falando aqui, eu falei: meu Deus, como que eu vou abraçar essa mulher? E na segunda-feira eu olhei de novo, falei: nossa, não vou abraçar essa mulher não, misericórdia. E aí, quando foi ontem, quinta-feira, Deus fez o mover dele. Acabou, tinha parado lá a linha, e aí quando eu olho, a mulher veio de frente para mim. E a primeira coisa que ela fez, ela estampou aquele sorriso. Ela deu um sorriso, eu falei: é agora. É agora que eu vou aproveitar o momento. Aí eu cheguei nela, eu falei assim: olha, desde sexta-feira, Deus tocou no meu coração para me abraçar você. E aí, agora chegou o momento. Ela falou: amém. Eu abracei ela, e eu falei que Deus era com ela, e a mãe dela estava na UTI. Eu falei assim para ela: tudo coopera para o bem daqueles que Deus o ama. E ela me abraçou assim tão forte, eu senti um calor tão grande. Mas Deus estava trabalhando ali naquele momento. Quando foi hoje de manhã, eu fiquei sabendo que a mãe dela faleceu. E ontem, quando eu dei esse abraço nela, parece que foi um abraço assim libertador. Eu me senti tão aliviada, eu me senti tão grato a Deus. Irmão, como a pastora diz, né? Um simples abraço. Você vê que Deus ele não cobra muita coisa de nós. Até a fé. Se você for ler a palavra do Senhor, a palavra de Deus fala: se tiver fé como um grão de mostarda, você vê, se você tiver um fezinho, aquilo ali vira uma coisa gigantesca. Não é muita coisa que Deus cobra de mim, de você, não. É a gente que põe dificuldade nas coisas do Senhor. Olha, você vê, um simples abraço, eu estava criando o quê? Uma barreira. E Deus sabia o que estava significando aquele abraço. Eu não sabia. Talvez ali Deus estava já curando ou confortando aquela mulher, porque hoje a mãe dela faleceu. E eu lembrei também que uma vez, lá no meu trabalho, até a irmã Raimundo, de manhã cedo, ela falou: irmã Cláudia, Deus mandou eu te dar um abraço. Não sei o que é. Eu falei: então tá bom, amém. Eu recebi esse abraço. Mas Deus, ele sabia. Quando eu cheguei lá em casa, irmã, o negócio era feio. Eu falei: estava explicado por que daquele abraço. Era Deus já me preparando, porque o pior já estava acontecendo lá em casa. Mas depois desse abraço, Deus trabalhou. Eu vi o agir do Senhor. Eu quero dizer, igreja,
trabalha na obra do Senhor com sinceridade, é de corpo e alma. Tem crente que vem para a casa do Senhor parecendo um maracujá murcho. Misericórdia, igreja. Nós servos um Deus todo poderoso. Você vê aí fora o povo quando entra num trabalho, eles se entregam assim, ó, que eu falei, meu Deus, de onde esse povo tira tanta loucura e vê um povo assim, que é o povo de Deus, que serve um Deus todo-poderoso, que levanta a mão, fica aí tudo desanimado. Misericórdia, irmão. O povo de Deus tem que ser alegre. O povo de Deus tem que estar contente, é na tristeza, é na doença. Os dias maus, ele vem na nossa vida e nós temos que encarar isso de frente. Nós temos que encarar isso, irmão. Porque o Senhor é que nos dá graça, é o Senhor que nos dá força. Deus está na direção dessa palavra. Eu tinha tanta coisa aqui que eu escrevi. Eu já peguei uma coisa. Que Deus acho que não quer que eu escreva nada em papel. Toda vez quando eu escrevo alguma coisa, Ele não deixa eu usar nada do que está escrito. Ele vai falando. Não, a obra é do Senhor. É Ele que faz. Se você coloca o esboço lá, eu peguei aqui a palavra, você vê, eu nem abri aqui o papel. É Deus falando. Então, quem comanda aqui é Ele que está no controle, é Ele que faz, é Ele que fala. E nós temos só que obedecer esse Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Eu agradeço a Deus nessa oportunidade, as palmas para Jesus. Amém? Vamos para casa. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua presença, Pai, para louvar o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, Pai, e para glorificar a Ti, Senhor. Pai, obrigado por essa presença maravilhosa que o Senhor tem se manifestado em nosso meio, Pai. Obrigado por o Senhor ser o nosso Deus e nos permitir ser servos do Senhor, Pai. Pai, continua nos guiando, nos direcionando, nos fortalecendo e nos fazendo cada vez mais servos perseverantes. Pai, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor vai visitando cada lar aqui representado, cada casa aqui representada, cada família aqui representada, Pai, que seja agora alcançado pelo Senhor, Papai. Pai, aqueles que não estão aqui, que a mão do Senhor esteja sobre eles, guardando, livrando-os de todo mal, de toda influência negativa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Papai querido, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, Papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.